Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus para todo sempre. Gostaria de ler um versículo como base. Gostaria de antemão agradecer a você por essa rica oportunidade a qual o Senhor nos concede neste dia que se chama hoje. Amém? Que Deus possa abrir o seu entendimento, o nosso entendimento, para que a gente possa entender qual seja a boa, agradável, perfeita vontade daquele que nos criou. Gostaria de ler um versículo como base que se encontra em Isaías 12:2. Isaías 12:2 diz assim: Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Que palavra maravilhosa, que direção de Deus perfeita. Aleluia! Ele conseguiu reunir em um único versículo. Tudo se resume a Deus. Aleluia! Quando a gente começa a entender que tudo é Deus e para Deus são feitas todas as coisas, que a nossa salvação, a nossa alegria, a nossa convivência boa depende de Deus. Nós fazemos a sua vontade, e a sua vontade é esta: que a gente adore ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia! Não é verdade? A Bíblia, ela é bem clara quando ela diz: todo homem que edifica a sua casa sobre a areia, vem a chuva, soprar os ventos, correr os rios, e grande foi a ruína daquela casa, porque a casa estava edificada sobre a areia. Mas toda casa que é edificada sobre a rocha, vem a chuva, soprar os ventos, correr os rios, e bateram de ímpeto nas rochas, mas a casa não abalou, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia! A rocha representa Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém há que possa ir a Deus se não for com Ele. Ele diz: eu sou o caminho. Ele não diz assim: eu sou uns dos caminhos, não. Ele diz: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Outro caminho que não seja Jesus é mentira, é engano, é atrapalho, é embaraço. Mas quando você entende que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, que o Espírito Santo é um intercessor sobre Jesus Cristo e sobre Deus, ele nos leva a nossa clamor, nossa oração em gemido inexprimível, fazendo com que Deus incline os seus olhos, seus ouvidos, a sua mão em direção de nosso favor. Sabemos que tudo é para Deus, e sem Ele nada que se foi feito se fez, porque tudo é para a honra e a glória do seu nome. Em Salmo 24:5 diz assim: Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aleluia! Quem busca Jesus Cristo encontra a Deus. Quem busca o mundo, a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque aquele que ama o mundo aborrece a Deus. Porque o homem, o ser humano, ele foi criado para adorar e bendizer em espírito e em verdade a Deus. Mas o homem é sujeito a amar
a ter outros tipos de desejo para colocar no lugar de Deus. Quando o homem perde a direção, o foco, é como um cego tateando, querendo achar o caminho sem ter um condutor, uma bengala que possa lhe conduzir. Quando o homem se afasta de Deus, ele mesmo tendo visão, ele é cego, e ele mesmo tendo audição, ele se torna surdo, e mesmo tendo voz, sabendo falar, ele se torna tolo e inútil. Porque o homem, quando ele começa a fazer a vontade do seu querer, da sua vontade, ele começa a esquecer que Deus é a vontade expressiva sobre todas as coisas. E podemos entender, aleluia, no livro de Salmo 78, 22, que diz assim: porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. São aqueles que não confiam em Deus, não procuram Deus, ele não se afirma em Deus, porque a sua vontade, a sua salvação, eles dizem que depende dele mesmo. Aleluia. Mas quando se encontra em uma situação difícil, logo a mente, o espírito que o governa, logo leva ele em direção daquele que pode todas as coisas. Aí o coração deseja e diz: Deus, me ajuda, Deus, me tira daqui, Deus, me socorre, Deus, me livra da morte, Deus, me sara dessa doença, dessa enfermidade, Deus, me livra dessa situação difícil. Logo o espírito conduz o homem a Deus, mas o homem amante de si mesmo, ele procura meios mesmo que não tem, mas ele começa a fabricar, aleluia, uma saída. E a Bíblia diz que há caminho para o homem que parece ser bom, parece que vai dar certo, parece que tem solução, parece que vai ser a saída perfeita, mas é caminho de morte. Porque o homem longe de Deus, a criatura longe do Criador, ela perece, ela morre de sede e fome. Aleluia. Não sede de pão, né? Não sede de água, nem fome de pão, mas de ouvir e se alimentar com a palavra que vem de Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus para todo sempre. No livro de Salmo 85, 7 diz assim: mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Aleluia. Aqueles que pedem a Deus: Senhor, eu quero estar debaixo da tua graça, da tua salvação. Senhor, me perdoa, conserva a tua salvação sobre nós. Aqueles que desejam, aqueles que buscam, aqueles que se declaram: Deus, me ajuda, me socorra, eu preciso da tua salvação. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus Cristo para todo o sempre. Aleluia. No livro de Salmo 95:1 diz assim: vinde, cantemos ao Senhor, jubilamo-nos a rocha da nossa salvação. Aqueles que nos convidam também para nós virmos adorar, bendizer o nome do Senhor sobre todas as coisas. Quem seremos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Aleluia! Louvado e engrandecido seja sempre o nome do Senhor. No livro de Salmo 116, 13 diz assim: tomai o cálice da salvação e invocai o nome do Senhor. Ele está dizendo assim: ei, vem ceiar, vem fazer parte da membresia de Deus. Não é só abrir a boca e gesticular com a boca dizendo: eu sou filho de Deus. Aquele que diz que é filho de Deus e filha de Deus e não faz a vontade de Deus é mentiroso.
porque o diabo é o pai da mentira, porque ele nunca se afirmou na verdade. E todo aquele que vive na prática da mentira, do engano, se engana a si mesmo e é filho do diabo. Precisamos entender que aquele que professa o nome do Senhor, a sua língua precisa estar sendo podada, precisa estar sendo limpa, manifesta a vontade de Deus. Por isso que a gente temos que ter uma prudência sempre ao falar, ao dizer, ao prometer, principalmente aquele que gosta e sente necessidade de fazer voto ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que faz um voto ao Senhor, cuide-se em cumprir, porque Deus não é o homem. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. No livro de Salmo 118, 21, diz assim: Louvar-te-ei, pois me escutaste e fizeste a minha salvação. Como é bom quando Deus nos ouve, nos escuta, nos responde ao nosso clamor, nos responde à nossa oração. Aleluia! Mas muitas vezes alguém diz assim: Deus me esqueceu, Deus não me ouve mais, Deus não me atende mais, Deus não se importa mais comigo. Não é verdade, meu amigo, não é verdade, minha amiga. É porque as nossas transgressões encobre o rosto de Deus de nós. Aleluia! Precisamos nos afastar, nos arrepender verdadeiramente de tudo que possa distanciar Deus de nós. E a gente fazendo isso, a Bíblia diz: não colocarás o mal diante dos vossos olhos, mas há aqueles que colocam. Aleluia, mas aquele que busca incessantemente não colocar mais, e mesmo que um dia ou outro coloque sua visão sobre o que não era para olhar, o que não era para desejar, mas Deus está vendo lá um esforço para fazer o certo. Aí Deus perdoa, Deus tem misericórdia, porque há pecador e há pecador remido. Remido é aquele que deixou de fazer sua vontade e agora faz a vontade do Criador, mas mesmo sendo, aleluia, pecador, ele peca todos os dias, ele erra todos os dias, mas ele está dizendo: Deus me perdoa, Deus não permita, Deus me sustenta, Deus não se afasta de mim, tem misericórdia. Ele começa a clamar, a pedir a Deus, àquele que não se arrepende, àqueles que pecam e desejam pecar mais, àqueles que erram e desejam errar mais, àqueles que mentem e desejam mentir mais, àqueles que traem e desejam trair mais, àquele que fere o próximo e deseja ferir mais, àquele que deseja tirar a vida do próximo, tira e deseja ainda mais. Mas àquele que se arrependeu, Deus, eu deixei, Senhor, a ira, o pecado, a luxúria me dominar, mas agora, Senhor, eu vi, Senhor, o mal que fez ao meu próximo em minha vida e não desejo mais, por isso eu me arrependo. Deus, me perdoa. Aí Deus vai lá no íntimo do ser, do coração, e começa a entender que aquele está gerando um arrependimento. Aí Deus começa a produzir momentos e Deus começa a tirar aquele mal de sobre ele, de sobre ela. Aleluia! Eu quero orar por você. Vamos orar? Soberano, justo e eterno Deus, Senhor, vai de encontro a ele e a ela que desejou hoje, Senhor, neste dia que se chama hoje, a ter salvação através de Ti. Aquele, Senhor, que está orando pelo seu ente querido, pelo seu amigo, pelo seu familiar, pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu parente, Deus. Aqueles, Senhor, que estão no mundo das drogas, que não consegue orar, Senhor, não vê sentido, Senhor, para Te buscar, porque ele acorda de manhã para fazer o mal e se deita à noite cometendo mal, Senhor. Mas, Senhor, vai lá, tem misericórdia, Senhor. Aqueles que estão intercedendo por ele, por ela, por isso assim eu te peço, entra com cura e com salvação. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.